Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos aqui em Brasília para acompanhar e participar desse grande momento aqui da Câmara dos Deputados e do Senado, que é a eleição da presidência e da mesa diretora, né? Essa eleição é uma eleição muito importante dessa vez. Não é uma eleição comum, não. Nós estamos lutando aqui para derrotar o Bolsonaro. Nosso objetivo é impedir que ele controle a pauta de votações da Câmara e do Senado. E é por isso que o PT fez uma aliança, aqui um bloco, né, com partidos do centro, da centro-direita, melhor dizendo, como o PSDB, o DEM, o Cidadania e o MDB. E estamos apoiando o Baleia Rossi. Então, essa nossa decisão política não é uma decisão política por conta que nós achamos que o Baleia é o melhor candidato que poderia ter para a Câmara dos Deputados. Nada disso. Nós estamos fazendo essa aliança com esse objetivo: derrotar o Arthur Lira, que é o candidato do Bolsonaro. E que, se ganhar a eleição, vai colocar aqui uma pauta de discussão onde a prioridade vai ser a pauta de votação do Bolsonaro. Então, imaginem vocês, projetos como Escola Sem Partido, que nós derrotamos aqui, mas pode voltar, certo? Está na cabeça dos bolsonaristas implantar esse projeto. Projeto como a tal da Carteira Verde e Amarela, um projeto que retira ainda mais direitos dos trabalhadores. Eles também querem aprovar esse projeto, né? Projetos como da capitalização da Previdência Social. Eles querem aprovar. Então, eles querem fazer a PEC emergencial. A PEC emergencial é uma PEC que veio do Senado, onde eles propõem o corte de salário dos funcionários públicos para fazer o ajuste fiscal, né? E, além disso, propõem outras medidas, como, por exemplo, desvincular as verbas da saúde e educação. Imagina só, depois do que a gente viu nessa pandemia, da importância que tem o SUS, cortar verbas do SUS. Imagina depois que nós aprovamos aqui a ampliação de verbas do Fundeb, eles cortarem as verbas do Fundeb, das universidades, dos institutos federais, da pesquisa científica e tecnológica, que já cortaram muito, mas querem cortar ainda mais. Então, minha gente, nós temos que agora tomar uma decisão. Ou nós paramos o carro do Bolsonaro, ou ele vem para cima, exatamente nesses 2 anos que ele ainda tem de mandato, com o objetivo claro de se reeleger. Então, nada aqui acontece por acaso. As coisas aqui têm um objetivo. E o objetivo do Bolsonaro em apoiar o Arthur Lira é impor essa pauta. Além do que, tem mais uma coisa importantíssima. O Arthur Lira ganhando com o apoio de Bolsonaro, ele não vai colocar nenhum processo de impeachment em votação. Já nós, tendo o Baleia Rossi no campo de uma oposição que vai da esquerda à centro-direita, podemos ter uma abertura de processo de impeachment. Então, eu queria aqui, nesses primeiros minutos, agradecer aqui a toda a nossa assistência, que já está chegando em mais de 400 pessoas, e temos gente aqui, a Marlene Matos, a Ana Maria Lopes Pereira, né? Temos aqui com a Olga Maziero, né, que está aqui falando aqui precisamos privatizar os políticos e os militares. Olha, deixa eu dizer para você, os políticos pesam, mas pesa muito mais o lucro dos banqueiros. Que vem da onde o lucro dos banqueiros? Do pagamento de juros estratosféricos da dívida pública. Isso que você tem que levar em conta. Porque aqui, quando a gente fala que o governo é deficitário, quer dizer, arrecada menos do que gasta, a gente tem que botar na conta o gasto com o pagamento dos juros da dívida. E isso muito pouca gente fala. A mídia não fala disso. Eles falam em déficit primário,
Déficit primário é sem contar os juros. E eles, os banqueiros, exigem que o governo pague os juros, porque os juros são o motor dos lucros fantásticos que os bancos têm no Brasil. Então, eu queria agradecer, viu, Olga, essa questão que você colocou. Aqui, o grande custo no Brasil não é a máquina pública, nem sequer os militares. É o dinheiro que se gasta com os juros da dívida. Muito menos os professores e o Sistema Único de Saúde, né? Aqui a Delma Marinho, Bolsonaro quer colocar generais na Câmara dos Deputados. É isso mesmo, certo? Já tem vários aqui, viu? A Dora Silva, da Paraíba, cumprimentar. O Jair Pereira da Brosa, vota no André Janone. O André Janone é candidato, né? Evidente, ele não tem chance, mas está sendo um batalhador aí pela continuidade do auxílio emergencial. E ele tem um poder de comunicação muito grande, tem agitado esse assunto no Brasil inteiro, né? Nós temos aqui a nossa bancada do PT, desde o início, nós defendemos o auxílio emergencial. Eu não sei se o povo sabe, mas o Bolsonaro queria fazer um auxílio emergencial de R$200 por 3 meses. E foi justamente o PT e os partidos de oposição que levantamos a bandeira do auxílio emergencial. Chegamos a R$600 por tempo indeterminado. No meio do caminho, em setembro, o Bolsonaro reduziu para 300, através da medida provisória número 1000, e agora acabou o auxílio emergencial. E nós queremos o auxílio emergencial de volta, porque nós temos milhões de desempregados no Brasil e esse povo não aguenta sobreviver se não tiver uma participação efetiva de políticas públicas como o auxílio emergencial. Está aqui a Joyce César, Auditoria Cidadã da Dívida com Fatorelli. Fatorelli é uma trabalhadora aqui que trabalhou na Receita Federal e que tem lutado muito pela questão da auditoria da dívida pública. Maria Lúcia Fatorelli, uma pessoa muito importante que tem condições de debater esse assunto. Está aqui o Ademir Zandanotto, fora Bozo incompetente, o Paulo Oliveira, sou paraibano, estou com Lula sempre. É isso aí, gente. Nós estamos aqui com o Lula, inclusive estou com ele aqui em cima, né? Não está aparecendo aqui que nós não conseguimos enquadrar direito, mas nós estamos com também uma outra questão importante. Agora, em fevereiro, a gente espera que o senhor Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, coloque em votação a discussão, ele pediu vistas, né, do chamado suspeição do Moro, porque já ficou constatado, através de inúmeras provas, inclusive aquele vazamento de mensagens feito pelo Telegram, que foi divulgado pelo Intercept, que o Moro se articulava com os promotores para objetivar a condenação do Lula. Então, ele é realmente suspeito. E, ao ser declarado suspeito, o processo do Lula é anulado. E, anulado o processo do Lula, ele tem todos os seus direitos políticos devolvidos. Então, nós lutamos muito pela liberdade de Lula, conseguimos avançar, Lula está livre hoje, não totalmente livre, porque ainda está com uma condenação na primeira instância, mas nós queremos que na segunda instância, nós queremos que esse processo seja anulado e que Lula possa ter os seus direitos políticos novamente em condições de permitir a ele votar e ser votado, né? Esse é o nosso objetivo. Está aqui a Nardir Brandino também nos perguntando, mas o Baleia também não é confiável, tem que tomar muito cuidado. Eu acredito que ele também não colocará em votação a questão mais importante, que é o impeachment. De fato, Nadir, a gente não confia totalmente no Baleia, mas veja bem, a situação política está fazendo com que o governo ataque cada vez mais o Baleia, o Rodrigo Maia, o Dória. Então, o próprio governo está jogando eles para o campo da oposição, né? Então, o campo da oposição está engrossando,
Tanto é que vocês viram, sábado, nós da esquerda fizemos manifestações em todo o Brasil, e no domingo, vários grupos de direita também foram fazer manifestação pelo impeachment. Ou seja, o governo está se isolando, está perdendo base, né? E agora, com o fim do auxílio emergencial, está perdendo inclusive a popularidade, que era uma coisa que o Bolsonaro achava que ia continuar a vida inteira. Ele achava que a popularidade dele é por causa daquele monte de bobagem que ele vomita o tempo todo. Mas não, a popularidade dele era porque muita gente achava que o auxílio emergencial, achava e acha ainda, que o auxílio emergencial é obra do Bolsonaro, né? Muita gente foi na propaganda do governo, que é muito pesada, que ele tem muitas condições de fazer propaganda através das verbas publicitárias do governo e através das redes sociais, onde ele é muito forte, né? Ivaninho dos Santana está aqui dizendo, e o Rodrigo Maia, outra praga golpista que atuou ao lado do Baleia, e o Brasil se encontra na porqueira que é hoje por conta dos dois. Não apenas deles dois, né? Muito mais gente, né? Toda essa direita, ela apoiou o golpe contra a Dilma, né? E, num primeiro momento, bateu palmas pela prisão do Lula. Depois, quando a Lava Jato chegou no PMDB, prendeu Eduardo Cunha, prendeu Gedel, quando foram para cima do Aécio, né? Quando foram para cima do Serra, do Geraldo Alckmin, até o Geraldo Alckmin teve processo. Aí a direita caiu a ficha de que a Lava Jato era uma operação para destruir o sistema político brasileiro e permitir que esses juízes e promotores assumissem o controle do país. Eles conseguiram, inclusive, ir para o governo, né? O Moro foi premiado pelo Bolsonaro, pelo trabalho que fez com o Ministério da Justiça e com uma promessa de que ele iria para o Supremo Tribunal Federal. E aí, bastou alguns meses para que os dois começassem a se desentender. E aí o próprio Bolsonaro percebeu que aquele sistema ia atacá-lo e tirou o Moro, demitiu o Moro do Ministério da Justiça e, evidentemente, não vai ter para ele nenhuma vaga no Supremo Tribunal Federal. Então, veja vocês como é a história, né? O Moro fez de tudo para derrubar a Dilma, fez de tudo para prender o Lula, ajudou o Bolsonaro a ganhar a eleição e, no fim das contas, o próprio Bolsonaro puxou o tapete do Sérgio Moro. Então, minha gente, a política ela não é linear, não. E é por isso que a gente tem que, nesses momentos, a gente tem que fazer tudo para isolar o inimigo principal. E o inimigo principal agora do povo brasileiro é o Bolsonaro. E nós temos que fazer toda a articulação possível para tirar o Bolsonaro do governo, abrir o processo de impeachment e evitar que ele continue governando, né? Tem muita gente aqui pedindo impeachment, a Regina Assis, o Marcos Lustosa, né? O Jair Molina, não concordo com o apoio à Baleia Rossi, é o mesmo que o Rodrigo Maia. É o mesmo que o Rodrigo Maia mesmo. Eu acho que ele é um pouco melhor que o Rodrigo Maia, porque ele parece ser mais decidido. Mas, no entanto, a gente tem que saber que a gente só conhece, de fato, uma pessoa quando a gente dá poder a ela, quando ela obtém o poder. Aí que nós vamos conhecer quem, de fato, é aquela pessoa, né? Isso aí é uma coisa que eu tenho na minha mente desde que eu comecei na política, que eu fico pensando, não, uma coisa é o cara falar quando ele não está lá com o poder, outra é quando ele está com o poder. A gente vê como ele age, né? A Glace Rocha aqui pedindo impeachment, a Maria Creuza, todo mundo aqui, acho que a grande maioria aqui. O Ivanildo aqui falando, acho que a esquerda deveria se unir e procurar se fortalecer junto com outros deputados que não compactuam com esse desgoverno e dar um basta no Bolsonavírus. Então, Ivanildo, nós estamos tentando se juntar com esses deputados da centro-direita. Nós não confiamos dele. Mas a esquerda ela tem apenas 130 deputados, num total de 513. Então, para a gente conseguir aqui impedir a aprovação de um projeto de lei, para a gente conseguir aqui aprovar um projeto bom, como, por exemplo, nós queremos aprovar
a reforma tributária. Olha só, quero mudar de assunto aqui um pouquinho, voltar para o auxílio emergencial. O Arthur Lira deu uma declaração no jornal hoje dizendo que é a favor da volta do auxílio emergencial. Mas para isso ele quer aprovar a PEC emergencial, que é o corte de salário dos funcionários públicos e o corte de verbas para saúde e educação. Olha, nós também somos a favor do auxílio emergencial. Só que nós queremos que quem pague o auxílio emergencial? Os bilionários brasileiros. O 1% mais rico do povo brasileiro. Dos 210 milhões de brasileiros, tem 2 milhões aí que são bilionários. Nós queremos que esse 1% pague mais imposto de forma a permitir que a maioria do povo brasileiro possa se sustentar durante essa pandemia. Então, veja só, no Brasil, 5% da população tem 50% da renda nacional. E os 50% mais pobres da população têm apenas 5% da renda nacional. É a maior concentração, uma das maiores concentrações de renda do mundo. Então, o que nós queremos? Desconcentrar um pouquinho a renda. Então, o auxílio emergencial não tem que sair do corte de salário do professor, não tem que sair do corte de salário do médico, da enfermeira, não tem que sair do corte de salário daquele trabalhador que está lá labutando todo dia. Tem que sair do corte de salário dos bilionários. É aí que a gente tem que cortar. Aí que a gente tem que cortar. E, evidentemente, cortar privilégios de funcionários públicos também, principalmente do judiciário. Juízes que ganham 60, 70, 80 mil reais, promotores que ganham assim, né? Inclusive o Sérgio Moro, né? É um desses que ganha nessa faixa de renda. Então, nós precisamos tirar de quem tem muito para dar para quem não tem nada. Não é tirar de quem tem um pouquinho para dar para quem não tem nada, é tirar de quem tem muito. E é isso que nós pretendemos fazer. Imagina só vocês, se nós não reforçarmos o Sistema Único de Saúde, cada vez mais pessoas vão ter que pagar para ter um acesso a um médico, a um exame de laboratório. Se nós não investirmos na educação, cada vez mais gente vai ter que pagar para educar os seus filhos. Nós não podemos continuar desse jeito. Helena Silva, é isso aí. Bota está certíssimo. Tira luxo deles para dar para quem precisa. É isso aí, Helena. Estamos nessa linha. César Alemão, meu amigo lá de Osasco, grande, foi candidato a vereador lá. Parabéns, César, pelo seu trabalho. José Sérgio Tachini Faria, sou de Mauá, também está aqui participando com a gente, certo? E nós estamos com muita gente aqui, mais de 400 pessoas nos acompanhando. Gente, amanhã, hoje veio aqui um grupo de líderes religiosos, anglicanos, batistas, cristãos evangélicos, católicos, e entregaram aqui um pedido de impeachment contra o Bolsonaro, redigido por líderes religiosos. Nós já passamos de 60 pedidos de impeachment. Amanhã, nós da oposição, 6 partidos da oposição, PT, PDT, PSB, PSOL, PCdoB e Rede, vamos entrar com mais um pedido demonstrando a irresponsabilidade desse governo que deixou faltar até oxigênio na Amazônia. Olha só, o Pazuello estava lá na Amazônia, estava em Manaus, sabia que ia faltar e não fez nada, não fez absolutamente nada. O Bolsonaro trabalhou contra a vacina, queria impedir que se contratasse a vacina chinesa. E até mesmo a vacina que ele contratou, da AstraZeneca, Oxford, também depende de insumo chinês, né? E aí ficou atacando a China. Resultado disso, atrasou a chegada da vacina e cada dia que atrasa, são 1.000 mortes a mais. 1.000 mortes a mais. São 3 Boeings que caem, certo? Todo santo dia. É disso que nós estamos falando, tá? Aqui está o Eugênio Pacelli, Diniz Leite, canal da Resistência. Ideal é todos nós darmos calotes nos bancos
e pararmos de pagar tudo que leva dinheiro para os cofres da União. Essa é radical, essa é radical. Bom, gente, agora outro assunto importante. Amanhã, 10 horas da manhã, nós vamos estar transmitindo pelo canal da Resistência, vamos estar transmitindo pela minha página do Facebook, pela página do PT e pela página das centrais sindicais, a audiência pública para discutir o fechamento das fábricas da Ford no Brasil. A Ford fechou, há 2 anos atrás, a fábrica de São Bernardo do Campo, que era uma fábrica de caminhões, e agora anunciou o fechamento de 3 fábricas. Uma no Ceará, que é uma fábrica de Jeep, uma fábrica montadora lá na Bahia, em Camaçari, e uma fábrica de motores em Taubaté. São 3 fábricas que vão levar à demissão de 5 mil trabalhadores diretamente e de 50 mil indiretamente, porque a Ford compra peças de outras fábricas, né? E tem toda a rede de vendas, de distribuição, de manutenção, de concessionárias, que também, evidentemente, vai acabar fechando. E nós vamos ficar importando o carro da Ford. Então, nós vamos fazer uma audiência pública aqui às 10 horas da manhã e todos vocês estão convidados a assistir para entender por que é que a Ford está deixando o Brasil. E não é só a Ford, não, hein? Já anunciou ontem também a saída do Brasil a 3M. 3M é uma fábrica de adesivos, né? De fitas adesivas industriais. Então, a 3M faz desde o Durex até fitas adesivas importantíssimas para a própria indústria, né? Vai fechar a porta também. Então, nós estamos vendo que o Brasil está desindustrializando. São 17 fábricas fechadas por dia no Brasil. Por dia. Ou seja, a nossa indústria está acabando. E o presidente do IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, órgão do governo federal, subordinado ao Paulo Guedes, declarou na semana passada que o Brasil devia fazer como a Austrália. Sabe o que aconteceu na Austrália, segundo ele? A Austrália decidiu fechar todas as indústrias e só fazer exportação de minério e de produtos agrícolas. E é o que eles querem no Brasil. É o agro é pop, né? Então a gente vai produzir soja, algodão, né? Produtos agrícolas, minério de ferro, que nós exportamos através da Vale do Rio Doce, e vamos exportar petróleo cru, porque eles estão vendendo também as refinarias brasileiras para exatamente permitir que o Brasil exporte esse petróleo e compre produto já refinado, gasolina, óleo diesel, querosene. Então, esse é o plano do Sr. Paulo Guedes, acabar com a indústria brasileira e transformar o Brasil num país agrícola e mineral, né? E isso nós não concordamos e nós vamos lutar. Eles queriam privatizar a Eletrobras. Por que privatizar a Eletrobras? Exatamente porque eles não têm nenhum projeto de industrialização. E não se faz industrialização sem que haja energia. É necessária energia elétrica para o país se industrializar. Um país que não tem indústria não precisa de tanta energia elétrica assim. Quem precisa é quem tem indústria. E nós queremos ter indústria, por isso que a gente precisa da Eletrobras. Então, está aqui também Felipe Mendes, lá de Taubaté. Felipe, tive aí em Taubaté, na porta da fábrica da Ford, segunda-feira passada, com os trabalhadores, e já anunciei aqui, amanhã, 10 horas, audiência pública, inclusive o Claudião, presidente do sindicato de Taubaté, vai estar presente também. Está aqui o José Sérgio Tachini. Zara, fico triste quando vejo as pessoas que protegem esse desgoverno torcendo pela infelicidade do outro. Um pobre contra outro, pobre, uma verdadeira guerra civil, um contra o outro sem motivo algum, sem a necessidade de estar a favor do massacre de vidas humanas, até porque isso é contra princípios éticos, moral e cristão. É isso aí, José Sérgio. Nós temos que unir o povo. O povo brasileiro tem que se unir para combater, né, essa desigualdade que nós vivemos aqui desse jeito, certo? Nós precisamos juntar o povo brasileiro, unir
contra todos esses absurdos que esse governo faz e defender não só os direitos trabalhistas, os direitos sociais, a previdência, as empresas brasileiras, o emprego do trabalhador brasileiro, mas também a diminuição das desigualdades, que são muitas. A desigualdade de renda, a desigualdade de oportunidade, a desigualdade de raças, a desigualdade de sexo. Nós precisamos reduzir essas desigualdades e permitir que todo brasileiro e brasileira possa ter efetivamente uma oportunidade na vida. Está aqui a Quitéria Rezende, lá de Recife, que eu tive a oportunidade de conhecer também. Um grande abraço aí, Quitéria, já está em Pernambuco, né? Grande médica. Deputado, a Ford fechando as portas. Vai ser uma crise econômica que o PT vai defender. É isso, Quitéria, nós vamos defender que o país tem que ter um modelo de industrialização, porque a indústria é que permite a pesquisa científica, permite a pesquisa tecnológica, o desenvolvimento tecnológico. O Brasil, veja só essa questão da vacina. Que beleza, né? O Instituto Butantan diz que vai produzir vacina, a Fiocruz vai produzir vacina, mas da onde vem o insumo? Ou seja, da onde vem o fator da vacina principal? Vem da China. Então, nós não temos efetivamente... Eu só vejo aquele pessoal do Butantan olhando os vidrinhos ali, quer dizer, na verdade, estão botando o insumo dentro do vidrinho e botando o rótulo do Instituto Butantan. Nós precisaríamos ter desenvolvido uma vacina brasileira, mas nós não temos tecnologia, nós não temos investimento, volume de dinheiro suficiente para fazer isso. Então, a gente fica na mão da China, a gente fica na mão da Rússia, a gente fica na mão dos Estados Unidos, né? E não consegue ter a nossa própria vacina, né? Eu acho que também sonhar com isso nesse momento era difícil, mas se nós tivéssemos uma estrutura de pesquisa científica e tecnológica poderosa, como nós poderíamos ter, que o governo Lula começou a desenvolver a indústria farmacêutica no Brasil, nós teríamos condições de produzir a nossa própria vacina. Quem sequenciou o gene do coronavírus primeiro foram cientistas brasileiros. Então, nós poderíamos ter, porque os nossos cientistas são muito bons, né, e poderiam estar desenvolvendo uma vacina brasileira. Está aqui também a Regina Assis, né, também pedindo impeachment, a Ruth Cordeiro, com certeza, fora Bolsonaro. Então é isso, minha gente, nós estamos aqui nessa luta. Quero recapitular aqui, essa semana é decisiva. Semana decisiva para a eleição da Câmara dos Deputados e, mais do que isso, do Senado. Essa semana aqui, a articulação... Eu vim em Brasília aqui porque não vai parar de ter reunião, não. Todo mundo atrás de voto, certo? Porque nós precisamos derrotar o Bolsonaro, derrotar o candidato do Bolsonaro. É por isso que nós estamos aqui. Vou passar a semana aqui, sábado, domingo, até segunda, que é o dia da votação, certo? E, mais do que isso, nós queremos também construir um grande movimento fora Bolsonaro para apoiar os pedidos de impeachment. Nós queremos ganhar também porque nós queremos um presidente da Câmara que tenha independência para analisar os pedidos de impeachment e dar prosseguimento aos pedidos que tenham base jurídica. Nós não queremos que faça aqui golpismo com pedalada fiscal, não. Nós queremos que avalie os crimes de responsabilidade do Bolsonaro, que são muitos, muitos. Nós já perdemos mais de 215 mil vidas no Brasil. E poderia ser muito menos que isso, não fosse a irresponsabilidade desse presidente Jair Bolsonaro. Então, nós queremos eleger amanhã, 10 horas da manhã, audiência pública da Ford. Você pode acompanhar aqui pelo canal da Resistência, pelo Facebook do Zaratini, pelos canais aí de YouTube das centrais sindicais e das lideranças, certo? De vários partidos de oposição. E queremos também chamar vocês aí a participar de audiências do Fórum Social Mundial que estão acontecendo, certo? Procura aí no Google que você acha as audiências do Fórum Social Mundial, que é muito importante, discutindo, debatendo
alternativas para o Brasil e alternativas para o mundo. Então, minha gente, olha só, amanhã, 10 horas, aqui, assista por que a Ford está saindo do Brasil e o que nós vamos fazer para evitar que isso se consume. E vamos também acompanhar, prestar atenção na entrada de pedidos de impeachment. Amanhã, 3 horas da tarde, nós vamos dar entrada nesse pedido de impeachment. Você vai poder ver também pelos nossos canais. Tá bom? Gente, muito obrigado. Boa noite. Até amanhã. Essa semana vai ser quente. Grande abraço a todos. Tchau.